E vem saber toda a história que existe por trás da obra Tokyo Revenge. E algo que eu sei que você já ouviu várias vezes seria sobre a polêmica envolvendo a obra de Tokyo Revenge de modo geral. Mas já que eu criei meu canal só no mês passado, eu não tive a oportunidade de falar sobre isso. E é um assunto que eu acho interessante discutir, interessante comentar, e eu acho interessante ter no meu canal. E esse é um momento interessante para falar sobre isso, porque Tokyo Revenge ainda está em alta. Afinal, o mangá já acabou no ano passado, mas mesmo assim, o anime, a segunda temporada saiu em janeiro desse ano, e o mangá Tokyo Revenge está sendo publicado aqui no Brasil pela JBC. Começou no final do ano passado, mas ele ainda está em publicação. Então pode ser que muita gente não conheça a história, não conheça a polêmica por trás e caiu aqui de paraquedas. Então esse vídeo é para você que não conhece a história de Tokyo Revenge. Para você que já ouviu várias vezes, eu vou repetir algumas informações que você conhece. Mas fica aí e comenta a sua opinião sobre a polêmica. Começar falando um pouco sobre qual é a história de Tokyo Revenge. Tokyo Revenge conta a história de Takemichi, um menino que está vivendo sua vida normalmente, até que um dia ele liga a TV e aparece que uma menina morreu numa briga de gangue. Ele descobre que essa menina se chama Hinata, um amor de infância que ele tinha. E através disso, vivendo sua vida normalmente, depois de ver essa tragédia e ver que a briga de gangue está crescendo na sua cidade, ele um dia é empurrado dentro dos trilhos do trem e é atropelado. Mas em vez dele morrer, ele viaja no tempo e volta para o seu passado. Quando ele chega no passado, ele vê que está na sua adolescência e que a Hinata está lá, ele percebe que o seu objetivo de vida, voltando para o passado, é salvar a Hinata, fazer com que ela não tenha o destino trágico que ela teve no futuro que ele vivia. E como ele vai fazer isso? Ele vai entrar na principal gangue da cidade e através disso ele vai destruir o sistema de dentro para fora. E aí a gente acompanha a história de Tokyo Revenge a partir daí. O Takemichi indo para o futuro, voltando para o passado, tendo essa ideia da viagem no tempo com gangues e tentando destruir o sistema e as gangues de modo geral. Uma história com uma premissa tão interessante envolvendo gangues, viagem no tempo, personagens carismáticos como Mike, como Drake, entre muitos outros, obviamente chamou a atenção do público de modo geral. E não é por causa do anime, desde o mangá isso aconteceu. O mangá que começou a ser publicado em 2017 e que encerrou sua publicação em 2022. E bem na época que lançou o mangá, já tinha um burburinho sobre algo polêmico envolvendo a obra. Mas já que ela estava fechada ainda muito no Japão, aconteceu que essa polêmica ficou muito presa ali, porque não era uma polêmica que envolvia o Japão, era mais de quem era fora do Japão que tinha algo que incomodava. Aí, com o sucesso estrondoso do mangá, vendas e vendas de mais cópias, obviamente um estúdio iria pegar e iria adaptar essa obra. Todo mundo quer um sucesso como esse. E a partir daí, em 2021, saiu a primeira temporada de Tokyo Revenge, e o anime foi um extremo sucesso. A curiosidade do povo através de viagem no tempo, gangues, fez com que Tokyo Revenge, se não for o melhor anime do ano em questão de qualidade, pelo menos foi um dos mais assistidos. E através daí, aí sim começou a polêmica envolvendo Tokyo Revenge. Porque em 2021, o Tokyo Revenge, quando ele fez sucesso, ele saiu da bolha que ele existia, que era a bolha das pessoas que consomem mais anime, e principalmente a bolha do Oriente. Ele chegou para o Ocidente, e aí que gera polêmica. A grande polêmica envolve o símbolo que fica por volta da abertura das capas, que envolve a gangue do Mike de modo geral. Porque o que acontece? Eles usam um símbolo que remete bastante ao nazismo, mesmo não sendo um símbolo nazista. Não é a suástica em si. Esse símbolo, na verdade, ele é um símbolo que existe muito antes da Segunda Guerra Mundial. Ele é um símbolo chamado Manji. Esse símbolo é um símbolo que passa a ideia de positividade e prosperidade. E ele é um símbolo budista. Esse símbolo existe muito antes da Segunda Guerra Mundial. Se você procurar livros, esculturas, artes de modo geral do budismo, você vai ver que esse símbolo está muito presente dentro de artistas, da obra da história de modo geral. E se você pegar outros animes, outras obras, você vai perceber que muitos usam esse símbolo em seus personagens, em suas histórias. Porque, de novo, mais uma vez, ele é um símbolo que para o Oriente, de modo geral, ele significa realmente o budista. Na cabeça deles, quando você vê esse símbolo, eles lembram automaticamente do budismo, e essa ideia de positividade e prosperidade. E colocar isso dentro dos seus personagens, dentro das suas obras, automaticamente vai remeter a esse pensamento, a essa ideia. E até uma característica para os personagens.
mais. Mas para fora do Oriente, quando o anime e a obra chega no Ocidente, essa visão é completamente diferente, porque, vamos ser sinceros, a maioria da cultura para fora é muito menos com esse ideal budista e mais pro ideal nazista. Então, as pessoas que não tinham um estudo, não tinham uma ideia, levou para esse lado, que é um lado errado, porque inclusive, se você vê a suástica nazista e a suástica do budismo, você vai ver que elas são diferentes, não no desenho, mas em si no formato e na forma como ela é colocada desenho. Elas têm uma diferença na parte de... a forma como elas são desenhadas, elas são diferentes, mas para um leigo isso não tem diferença. Então dessa forma, inclusive eu não sabia disso, eu não sabia desse símbolo budista. Só fui saber lá em 2021 quando eu vi o Tokyo Revenge, e aí eu fui procurar atrás para saber mais sobre a polêmica, porque eu sinceramente não sabia a diferença de um para outro, para mostrar como eu e muita gente não tem essa cultura de saber algo a mais. Então acabou gerando essa polêmica. Muita gente reclamando, falando que era um símbolo que não deveria existir, que retrata algo que não é positivo. Então aí começou a nova censura do anime fora do Oriente e pro Ocidente. E começou através do anime. Se você reparar, se você pegar a abertura de Tokyo Revenge original, você vai ver que em vários momentos você vai ter esse símbolo estampado em bandeiras e também nos próprios vestimentos dos personagens. Se você assistir a versão que foi pra TV fora do Oriente, você vai perceber que existe um flag praticamente nessas cenas. Todas estão censurando essa bandeira. Todas colocaram um borrão na frente para não parecer que essa bandeira existe, para não criar essa inconveniência, essa reclamação. Depois disso, dentro do anime, também gerou uma censura, fazendo com que várias cenas onde apareceria esse símbolo, talvez nas jaquetas, de alguma forma na obra, eles também foram censurados com um grande flag, como se fosse uma censura. Como normalmente os animes fazem quando eles querem censurar algo que não acham normal. Eles simplesmente colocam um blur na frente ou colocam um flag para poder sumir com aquilo. E toda cena que aparece isso, até ficar algo meio bizarro em alguns momentos, realmente não é algo estético, é algo que eles fizeram pra cobrir. E na segunda temporada isso se repetiu. Se repetiu porque exatamente, você pode ver que em vários momentos, onde tem um grande flag, é pra cobrir mais uma vez esse símbolo. A mesma coisa acontece com as publicações que estão acontecendo do Tokyo Revenge entre o mundo em relação ao mangá. Estão cobrindo ou mudando o desenho pra poder não ter esse questionamento. Eles colocam uma mensagem falando o que é aquele símbolo, explicando o que eu falei pra você, que é um símbolo manji, que é um símbolo budista, que é um símbolo de prosperidade e positividade, mas também é melhor cobrir, porque pra também não ter aquele problema de uma criança comprar um mangá, chegar em casa e o pai não saber o que é e reclamar de estar tendo um símbolo nazista dentro da sua casa. E é isso que acontece, é isso que é meio que a história polêmica por trás de Tokyo Revenge. Tokyo Revenge que não perdeu popularidade por causa disso. Afinal, teve o anime de 2021 que fez muito sucesso, teve o anime agora de 2022, 2023 que fez muito sucesso, também teve um live action que saiu em 2021, mas infelizmente no meio de tudo isso teve essa polêmica. E aconteceu, inclusive, vale destacar, em algumas obras onde tinha o símbolo em alguns personagens e eles retiraram da obra para não gerar essa polêmica. Hoje em dia é mais comum eles tirarem o símbolo do que gerar esse questionamento, até porque o mangá tem que ser vendido mundialmente. As pessoas querem que sua obra cresça e com esse símbolo normalmente a explicação e a forma como vendia para fora do Oriente era um problema. Então essa é a história por trás da polêmica de Tokyo Revenge. Um símbolo que tem um significado positivo, de alegria, de prosperidade, que dá até uma camada para os personagens e para o grupo, que demonstrar uma sensação mais de positividade, foi visto pelo resto do mundo com a visão errada, com a visão que não combinava, que seria a visão mais pro nazismo, algo que nunca deveria ter existido. Mas é isso aí. Inclusive, se você gosta de Tokyo Revenge, de novo, repito, tá sendo publicado aqui no Brasil, e se quer assistir, ele tá sendo exibido aqui no Brasil pela Crunchyroll. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Tokyo Revenge? Que nota você daria para a obra? Você prefere o anime, o mangá? O que você acha dessa polêmica? Você acha que é uma polêmica justa ou você acha que é desnecessária? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.